Bem-vindo ao Quadrinho da Semana, o canal onde você conhece um quadrinho diferente toda semana. Eu sou o Pedro, tô aqui com o Andrezão. E aí, Andrezão? E aí, Pedrão? Eu tô no modo explorador aqui hoje. E qual que é o quadrinho de hoje, Andrezão? Olha, eu poderia puxar uma música do Gabriel Pensador, tá ligado? Aquela, eu tô no mundo da lua. Mas o quadrinho de hoje é Astronauta Magnetar. Sim, vamos falar do nosso primeiro projeto aqui do Quadrinho da Semana. Sim, Pedrão, vamos inventar, sabe o quê? Vamos falar de todas as graphics MSP. Em Astronauta Magnetar, a gente vai acompanhar aí a história do Astronauta Pereira. Nada mais brasileiro do que isso, né, Pedrão? Exatamente. Poderia ser Astronauta Silva. Silva deve ser o da Mônica já. Enfim. Esse quadrinho é uma releitura dos quadrinhos clássicos aí, das tirinhas do senhor Maurício de Souza. E ele vai contar uma aventura do astronauta tentando estudar um fenômeno que acontece no espaço, e isso acaba causando alguns probleminhas e ele tem que se virar ali sozinho no espaço, uma espécie de Perdido em Marte, Gravidade. Quais outros exemplos a gente tem pra dar? Tem um monte de Interestelar, exemplos aqui. Apolo 13, Gravidade e Perdido em Marte tá ali, nossa, latente. Ele até cita o Maurício de Souza, não, o Sidney Guzman e o próprio Danilo Beirute citam que o quadrinho saiu antes do filme Gravidade, né? Porque é muito próximo, né? Os dois. É bem próximo. Mas o quadrinho saiu antes. Enfim, deixar por aqui pra gente não entrar com spoilers do quadrinho, né? Deixar essa resenha bem simples. Essa resenha bem... Lembrando que o fenômeno que o Pedro falou é o nome do quadrinho. É o Magnetar, exatamente. E aí, antes da gente entrar a fundo pra falar desse quadrinho, rapidinho aqui, você que tá acompanhando o quadrinho da semana, que tá curtindo nossos vídeos, já deixa o like aí, ó. Não esquece de seguir o canal pra saber quando tem novidade. E segue a gente em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, tá bem bacana lá as postagens que a gente faz. Fica bonitinho e é um conteúdo adicional aqui a esse vídeo, certo? Então, se você já viu o vídeo e gostou, corre lá que tem mais coisa falando de Astronauta Magnetar lá, certo? Afinal, é uma semana inteira, galera. Então, exatamente, a semana inteira falando só de Astronauta Magnetar. E vamos lá então falar de Astronauta Magnetar, primeiro volume, primeiro quadrinho do selo Graphic MSP da Maurício de Souza. Estreou em 2013, outubro de 2013, com Danilo Beirute nos roteiros e artes e as cores de Chris Petter. Você já tinha lido alguma coisa do Beirute antes de Magnetar? Do Beirute, vamos lá. Eu acho que o Necronauta é o único trabalho dele antes, né? É o Necronauta. Necronauta e, se eu não me engano, o Bando de Dois, talvez, mas não é certeza. Mas o Bando de Dois eu fui só após, depois que eu peguei o Astronauta. Eu acho que o Necronauta passou na minha mão anteriormente. O Danilo Beirute tem um traço bem peculiar dele, né? E depois que ele lançou o Astronauta Magnetar aí, ele começou a trabalhar em várias obras, indo parar até na Marvel, né? Fazendo lá o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma fez Deadpool também. Mas lá ele fazia só arte, né? Não mexia com o roteiro. Mas vamos para a fichinha técnica, né? Vamos para a fichinha técnica dessa belezura. Esse quadrinho ele é publicado pela Panini, né? A Panini que faz todas as publicações da Maurício de Souza. No Brasil e acredito que até lá fora. Lá fora também. Falei errado, falei 2013. Esse quadrinho é de outubro de 2012. Desculpa. Ele estreia em outubro de 2012 e tem 80 páginas. Um formatinho graphic novel, né? Um pouquinho maior ali que o americano. Ele saiu os dois formatos, Pedro? Ele saiu o capa cartão sim, e o capa cartão e capa dura. Né? Desde o início, então, esse é esse padrão. Faz parte do projeto da Graphic MSP, que é lançar uma versão capa cartonada para as bancas, né, para chegar em todo o Brasil, e uma versão capa dura para ir para todas as livrarias. E aí a clientela escolhe a que preferir, né? A que o bolso puder também, gente. Ou que o bolso puder também, né? Ele tem a versão digital também, mas a versão digital tá virando um negócio que tudo tem versão digital, acho que nem vale. Exato. Ô Pedrão, fiquei sabendo que tem até tênis versão digital agora, tu acredita nisso? Mas isso é papo pra outro rolê. É isso.
Olha, ele ganhou o prêmio Ângelo Agostini de 2013 de melhor lançamento e o troféu HQ Mix de melhor edição especial nacional também. Já chegou... Não tinha como não ganhar, Não né? tinha como, era novidade e... Pé na porta. Incrível, né? Tudo trazendo autores nacionais pro mainstream, né, cara? Isso é bem bacana. Beirute decolou, né, cara? Depois todo mundo que fez uma baita alguma vitrine, MSP, gente. isso aqui é uma baita vitrine pros autores brasileiros. Foi lançado também na Alemanha, Espanha, Itália e França. Então, um quadrinho aí mundial, que são as filiais aí da Dona Panini, né? Por isso que exatamente. Na verdade, nós somos uma filial, viu, Pedrão? Exatamente. A Panini é italiana, a original gente. É da Itália. Mas vamos lá falar de Astronauta Magnetar, entrar um pouquinho na história, conta um pouquinho aí do astronauta, ele tá viajando pra investigar o Magnetar, né? Identificar o fenômeno e tal. E aí... O Astro, ele é um astronauta de... Quer dizer, todo astronauta é explorador, né? Mas ele é realmente aquele cientista que vai a fundo na coisa, né? Na verdade, não existe isso, né? De mandar a pessoa, dá uma passada lá no sol lá pra ver como é que funciona. Não é assim, né? Mas aqui a gente abre essa... deixa passar. Vamos lá, vamos colocar assim. O contexto já coloca que nós estamos muito avançado no futuro. Já coloca isso. Não, já é uma civilização tecnologicamente sim, mas não que esteja no futuro. Também não fala, né? Não estabelece datas, né? Mas estabelece que a tecnologia avançou, né? Já vê pela nave, o cockpit da nave já diz muito isso. E outra coisa, ele tá sozinho na nave, né? Então, e aí ele vai lá pra investigar o Magnetar e tem uns problemas, acaba ficando preso, né? Um erro de cálculo ali dele. E aí o quadrinho inteiro se passa ele tentando consertar a nave, enquanto tem que conseguir recursos pra sobreviver e tal. E é daí que vem o negócio de comparar com gravidade, com Perdido em Marte, Náufrago. Né? Náufrago, né? Total. Náufrago, nós temos aí também até Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro também tem referência. Total. Mas eu quero fazer uma vírgula aqui, Pedrão, e colocar uma coisa muito importante. Essa é a primeira MSP de um projeto gigantesco que já passou da 30ª já, se eu não me engano, né? Não, foram 29. Foram 29, então nós estamos indo pra 30ª MSP, gente. E... a gente tem que citar aqui, que é o Sidney Guzman, o famoso Sidão, e a mão dele como editor, o cuidado de embalar esse projeto, de fazer o projeto chegar isso na nossa mão. É criação dele, né? A gente pode até falar um pouquinho do selo MSP, que com 50 anos de carreira do Maurício de Souza, o Sidney Guzman resolveu criar um livro com artes, com releituras de artistas brasileiros, né? Homenageando aí a Turma da Mônica. E aí ele cria o MSP 50, que foi um baita sucesso. E aí tem até a piada dele, que ele criou 3 livros falando que nerd gosta de trilogia, né? E aí, é verdade. O Danilo Beirute, inclusive, ele tá no MSP mais 50, que é o segundo volume. Ele não tá no primeiro. Volume. E aí ele lança 3 livros com releituras de artistas brasileiros das histórias da Turma da Mônica, como histórias curtas, de 1 página, 2 páginas, coisas curtas assim. E ali, aquilo ali virou meio que um menu pra ele escolher um artista quando ele criou o Graphic MSP. Muito inteligente, né, cara? Total. Do projeto MSP 50 nasce o Graphic MSP, onde ele vai pegar esses artistas que fizeram essas releituras pra trabalhar mais essas releituras, né? Trazendo histórias aí, graphic novels, né? De 50, 70 páginas aí. 70 páginas, sim, né? Exato. Ele chega no Maurício, apresenta o projeto e fala, olha, deu super certo o MSP 50, vamos criar o selo, vamos colocar pra frente, vamos fazer uma graphic novel. O Maurício falou, vai. E aí ele fala numa entrevista, né? Ele fala, tem que agradecer muito o Maurício por emprestar os brinquedos dele pra gente brincar, né? Isso é a fala do Beirute, né? Que tá aqui nos agradecimentos do quadrinho. O Beirute coloca, agradeço ao Maurício de Souza por emprestar os seus brinquedos, né? E o Sidney usa isso. Mas né, uma coisa que o Sidney fala em toda
todas as entrevistas que ele dá, que é que quando ele apresentou o projeto pro Maurício de Souza, ele pergunta, você vai cuidar bem dos meus filhos? E o Sidão fala que como se fossem meus, né? E o Astronauta sempre foi um dos meus personagens preferidos dos gibis da Turma da Mônica, assim, eu não gostava tanto de Cebolinha, Cascão e tal, e sempre, tipo, é inevitável, né? Você pegava. Mas quando tinha, assim, umas historinhas do Astronauta, eu achava o máximo, tá ligado? Gostava muito do Astronauta, né? E, tipo, quando eu era moleque. E quando saiu esse quadrinho, eu fiquei malucaço, assim. Tanto que, tipo, eu dropei algumas MSPs lá pra trás, mas o Magnetar foi sempre, tipo, né? As sequências foram saindo e eu fui comprando. Mas esse primeiro, ele é impactante. Assim, o quadrinho, ele é aquele tipo de quadrinho que você vai ler e você vai ficar preso na leitura, né, cara? Você tem essa sensação? Porque você ficar preso ali e ir embora, assim, uma leitura bacana. Eu acho interessante a escolha pra começar, né, o selo MSP, porque você tem, por exemplo, o volume seguinte, que a gente vai falar em breve dele aqui, que é o Turma da Mônica Laços, né? O Laços. Ele, apesar de ser bem diferente do que a gente tá acostumado com Turma da Mônica, ela ainda tem muito da própria Turma da Mônica, dos quadrinhos tá tudo lá, clássicos. Tá tudo lá. Então ele escolhe o Magnetar pra começar, que é pra chocar, né? Pra galera entender do que se trata. Então ele é um quadrinho de aventura incrível, assim. Incrível. E com alguns conceitos que eu gosto muito. Tem, por exemplo, vai ter a parte da rotina do astronauta quando mostra, né, o dia a dia dele lá, né? Não vou deixar desse jeito pra não dar spoiler, como sempre. É o looping, né? No caso, né? Do dia a dia. Isso. E aí é um momento pra mim que quando eu li a primeira vez eu falei assim, cara, explode, né? Bagulho da hora. E eu fiz questão. Isso aqui só vai entender quem lê o quadrinho. Eu contei página por página pra ver se tinha uns 146 mesmo. E tem. Você fez isso, Pedrão? Contei. Eu não duvido, porque conhecendo você, eu sei que você fez. Eu já não sou tão detalhista assim, né, cara? Mas parabéns. Tinha que ter e tem 145 dias, né? Então, esse ponto do quadrinho, ele é muito interessante. É um dos pontos altos. E depois desse ponto vai vir o momento que é a parte mais... Chega a ter um leve toque de terror no quadrinho, assim, né? Bem leve. Chega a lembrar um pouco o Oitavo Passageiro do Alien, né? Sim. Inclusive tem grandes referências ao próprio filme do Ridley Scott aí no quadrinho, né? É verdade, cara. Falando sobre isso, eu relendo o quadrinho pra fazer a gravação, eu bati o olho e vi quantas referências cinematográficas tem esse quadrinho. Cara, muitas. O Beirute deixa várias pistas ali. Quem quiser ficar caçando referência vai perder um tempo. Vai encontrar. Muito bacana. Desde, como você falou, Homem de Ferro, tem Alien, tem Star Wars, todos os filmes de espaço que você imagina. Tem referência lá, é impressionante, gente. Muito legal, assim. É muito bom. E é um ponto da aventura, né? Dele preso e tal, e como que ele sairia dali. É tudo excelente. E realmente, o Beirute, ele tem isso de pensar os roteiros dele meio como filme, série, né? Uhum. Você pode pegar qualquer quadrinho dele e você fala, cara, isso aqui daria um puta filme. Daria uma série, de boa. O Astronauta não é diferente. E vão ter, né, depois as continuações aí, que isso acaba... Ele não deixa uma brecha pra continuar. Primeiro acaba seco, só que... E aí, depois de alguns anos, aí, né, o pessoal da Maurício de Souza, eles anunciam uma continuação, né? Que a gente vai falar dele aqui em breve também, o Singularidade. E a partir dali, deixa mais claro que vai ser uma série, né? Que não vai ser só um quadrinho. E a gente já teve aí 5 ou 6. Isso é bom ressaltar que de todas as gráficas MSP, esse daqui foi o que mais teve continuações. Tem um negócio das MSP também que a gente vai mencionar sempre, que ele dá um quezinho de que tá tudo se passando ao mesmo tempo, uma coisinha meio MCU, assim, né? Exato, um universo compartilhado. Então, ali, quando assim. você lê, por exemplo, o Turma da Mônica
o segundo, acho que é o Lições, e aí você lê o Mônica Força, por exemplo, que o Lições é da dupla Cafag e o outro é da Bianca Pinheiro, mas tem coisas de um no outro. Se conversam. Por serem o mesmo personagem, né, eles acabam se conversando, e aí por causa disso cria-se a teoria de que todos os quadrinhos estão mesmo juntos no mesmo universo, né? O que acontecia no gibi do Maurício, né? Nos gibizinhos, eles estavam todos no mesmo universo, sim, né? Sim. É muito bacana. Então, o Astronauta, ele deixa isso aberto. Como ele é o primeiro, que foi que abriu, então esse mundo pra gente tava inexplorado ainda, né? É novidade. Mas é legal que tenha aquele impacto de que era o que o Sidão queria, e o Beirute também, e o próprio Maurício, que foi vendido pra ele nesse jeito. Vamos vender esse quadrinho para as crianças que cresceram. Isso que é espetacular. Só que da mesma forma tem muita gente que, quando vai falar da MSP, fala que é Turma da Mônica. Eu mesmo já falei isso, que é Turma da Mônica para adultos. E na real não é, né? Ele é mais pra uma galera... Infanto-juvenil, cara. Infanto-juvenil, assim. Só que ele acaba pegando a galera adulta por ter essa conexão, porque todo mundo, praticamente no 90% dos alfabetizados do Brasil, dá pra dizer que começou lendo Turma da Mônica, né? Se tinha Turma da Mônica no livro da escola, gente, não dá pra fugir, entendeu? Então, é muito forte. Ele traz muita gente de volta pro mundo dos quadrinhos, né? Gente que parou de ler quando chegou na adolescência, queria a Turma da Mônica quando era criança e parou e nunca mais se interessou pelo universo. Muita gente vai voltar a ler quadrinhos com o selo MSP, porque tá trazendo de volta os personagens dele numa roupagem que é super interessante. Então, isso foi uma revolução no mercado brasileiro, né, de quadrinhos, tanto para quem lia, tanto para quem produz, né, principalmente para quem produz, e aí junto com a CCXP, a Gráfica MSP vão alavancar os quadrinhos nacionais, assim, de uma forma que tava precisando há muito tempo já, né. E hoje, a maior parte dos quadrinistas sonham em fazer uma MSP, sim, sabe? Total. É muito orgulho pra eles, assim, chegamos aqui, né? O cara lá que tá no underground fazendo o seu quadrinho, ele chegar numa MSP é uma questão de orgulho, assim, sabe? Sim. Além de ser uma vitrine, é uma brincadeira muito, muito saudável e todo mundo faz com muito carinho a parada, porque faz parte, né, do processo de aprendizado desses quadrinistas. Nós leitores, então, é muito difícil. Se você forçar a tua memória, você vai saber que você pegou um quadrinho da Turma da Mônica na mão, qualquer personagem vai estar na tua mão, assim. Ah, nossa, eu sou mega fã do personagem X. Pode acontecer isso, igual eu gostar muito do Astronauta. Eu sempre gostei, achava muito legal as histórias dele já na era do Maurício de Souza, né? E agora aqui a coisa... Nossa! Então, sabe? O meu personagem favorito é o Cebolinha. Demorou muito pra ter uma gráfica do Cebolinha. E quando teve, cara, ela toca num tema muito pessoal, assim, que eu passei pela mesma coisa. Sim. Então, por exemplo, eu comprei de presente pra um sobrinho meu que tava passando pela mesma coisa. Então, é abrangente demais, assim, esse universo. Sim, é muito gigante, assim, né? Mas o Astronauta, só colocando, mais pra frente ele vai ter outras questões, mas o Astronauta em si, ele é uma aventurona, cara. Ele, sim, tipo, é um filme. É um filme de ação, é um cara. Sci-fi com aventura muito bom, muito bem feito. Muito, muito bem feito, cara. Eu realmente recomendo muito ela e fico muito feliz que ela que seja o abre-alas aqui. Principalmente também aqui no quadrinho da semana, né, cara? Mas a história, ela é simples, ela não é uma história complexa, não, sabe? Ela é muito... Eu achei legal que ela é bem baseada... Tem até o quê de Christopher Nolan no começo, né? O Beirute se esforça e coloca lá o que é o Magnetar, como ele é formado. Mas uma das coisas mais, assim, impactantes pra mim, assim, que eu peguei o quadrinho é
uma coisa que vai ser característica do selo, nós temos aí o Maurício de Souza fazendo um texto. E isso, gente, sabe, a cada gráfico MSP que passa, o texto do Maurício, ele é assim, putz, aquece o coração de ler o texto dele, é muito bacana. Isso já me impacta, assim, antes de entrar na história eu já fui impactado já, sabe? É uma resenha, é praticamente uma resenha que, tipo, o quadrinho já sobe 100% pra gente. Sim. Toda vez. Né? Um dos extras bem bacanas que tem no quadrinho é sempre mostrando um pouco da origem do personagem também, né? Então, sim, no caso do astronauta, primeiro, na verdade, né? No caso do astronauta vai ter mostrando a primeira tirinha dele, né? Que é quando o Maurício começou, vai ter a criação da capa, geralmente tem a criação da capa, né? Os conceitos e tal da história. É muito bom, cara. Isso aqui, acho que até hoje, de todos, acho que tem uma gráfica MSP que eu vou falar que eu não curti tanto. Olha de aí. resto, todas são excelentes, assim, todas que eu li, né? Eu tenho quase todas, inclusive, assinadas pela turma criativa, né? No caso, esse aqui tem a assinatura da Chris Petter, do Danilo Beirute e do Sidão. Quase todas as minhas estão assinadinhas, bonitinhas. Essa é uma das coleções que eu tô desfazendo da minha coleção, né? Isso é verdade. E gráfico MSP é uma dos itens que vão ficar. Esse eu não vou desfazer, não. Seria um pecado, né, Pedrão? É um pecado. Tá tudo assinadinho, tá tudo bonitinho. Mas só pra, né, não deixar passar, a parte editorial, ela é impecável, isso nós já falamos lá na frente, né, com o próprio Sidney Guzman na frente das coisas, ressaltar muito as cores da Chris Petter. Nossa, ela manda muito bem, tanto que ela foi junto com o Danilo Beirute pra Marvel também. Foi. Ela é uma das melhores... Isso aqui é um portfólio, né, cara? Os dois, né? Não, nem tanto assim, porque a Chris Petter, ela já era uma das melhores coloristas do Brasil já na época. E gigante, segue sendo, né, ela é gigante. Eu sou fã dela pra caramba. E é isso, cara. Não tem como errar com o astronauta Magnetar, cara. Não. Outra coisa só pra colocar assim, que é interessante te chamar a atenção, é que tanto em um quanto no outro formato, os extras estão lá, sabe? É a mesma coisa, só muda o acabamento. Só muda o acabamento da capa, gente. Eu mesmo, por exemplo, a minha coleção de gráfica MSP, ela fica variando entre capa cartonada e capa dura. Vai depender da situação, como o quadrinho tá sendo vendido. Você tá com desconto aqui e outro desconto acolá, eu tô indo nas melhores opções, né? A minha coleção, ela é toda de capa dura, né? Sim, então, sim, exatamente. Ela tá mais... Tá bonitinha na estante. Exatamente. O Tina você pegou, você foi num evento, né? E pegou autografado, Qual? Não foi? O Tina. Cara, antes da CCXP, a maioria eu ia nos eventos pra buscar. Esse mesmo Magnetar, eu não pude ir no dia, minha irmã que foi e buscou pra mim, por exemplo. Que máximo. Muito bacana. Então, bom, acho que é isso. Antes da gente fechar, é isso, né? Vou citar, CCXP 2017, eles anunciaram que Astronauta teria uma animação, né? E na 2018 foi anunciado que o nome da animação vai ser Astronauta Propulsão e que ela tá sendo produzida em parceria com a HBO. Desde então a gente não teve mais novidades, mas... Nenhuma. Mas estrearam algumas animações, algumas produções da MSP nesse meio tempo. Então acredito que esteja sendo trabalhado aí bem. E vai ser uma história inédita, né? Exclusiva pra essa animação e... bem legal. O roteiro do Beirute, né? É o roteiro do Beirute. Sim. Só que o legal é que ela segue os traços do Danilo Beirute. Isso que é o mais interessante, né? Show, por exemplo, muito bacana. Quando você vai ver a animação do Batman, geralmente as animações são com o traço do Bruce Timm, né? Mas você tem, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, que ela remete mais ao traço do Frank Miller mesmo. Sim, isso é bem legal. Essas novas animações que estão pegando os arcos fechados. Estão mais nessa linha. Tipo o Batman Silêncio, que eles fizeram animação com a pegada do traço do Jim Lee e tal. Então todas as mais recentes, assim, as mais recentes eles estão fazendo isso. Bom, mas é isso, né? Acho que ficamos por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, principalmente que gostem da indicação. Espero que vocês vão lá atrás e leiam Astronauta Magnetar. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like aí e segue o canal pra saber quando tem novidade. Também não deixa de seguir nossas redes sociais, a gente tem que falar sempre, enfatizar. Nosso Instagram tá bem bacana, tem conteúdo adicional. Cola lá que vocês vão gostar, se vocês gostaram desse vídeo. Certo, Andrezão? Certíssimo. Não vou fazer perguntinhas, pedir pra galera colocar alguma coisa, porque isso aqui é um projeto, gente. O projeto vai ter mais, mas a gente vai falar de todas as MSP, então... Exatamente. Comenta aí que outro quadrinho vocês querem ver aqui na quadrinho da semana. Isso é importante. E se vocês querem o com spoiler. O spoiler, esse é importante. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Até. Falou.